Olá, amados e amadas, queridos e queridas do nosso Deus Todo-Poderoso. Que a graça e a paz vos seja multiplicada nesse novo dia pela misericórdia. Amém? É jeitinho. Josué 9, do 1 ao 6 e do 16 ao 23. Vamos ler? Sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis estavam da além do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do mar Grande, de frente ao Líbano. Eram os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Os moradores de Gibeão, porém, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de estratégia e foram e se fingiram de baixadores e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho, velhos, rotos e consertados, e nos pés sandálias velhas e remendadas, e roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam pelo caminho era seco e bolorento. Foram ter com Josué no arraial a Gigal e lhe disseram a ele e aos homens de Israel: chegamos de uma terra distante, fazei agora, pois, aliança conosco. Pulando para o versículo 16, ele diz: ao cabo de 3 dias, depois de terem feito a aliança com eles ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Pois, partindo os filhos de Israel, chegaram às cidades deles. Ao terceiro dia, suas cidades eram Gibeão, Sefira, Beerote e Kiriat-Jearim. Os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhes juraram pelo Senhor Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurou contra os príncipes. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós lhe juramos pelo Senhor Deus de Israel, por isso não podemos tocar neles. Isso, porém, lhes faremos: conservar-lhe-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que já lhe fizemos. Disseram-lhe, pois, os príncipes: vivam! E se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhes haviam dito. Chamou-os Josué e disse: por que nos enganastes, dizendo: habitamos muito longe de vós, sendo que viveis no nosso meio? Agora, pois, sois malditos, e dentre vós nunca deixará de haver escravos, rachadores de lenha e tiradores de água para a casa do meu Deus. Sabe, no livro de 1 Pedro 3,17, isso é muito importante. Diz: é melhor sofrer por fazer o bem, se for a vontade de Deus, do que por fazer o mal. Sabe, no nosso país, Brasil, já há algo já dito como marca de cultura do povo, o jeitinho brasileiro, que consiste em levar vantagem pessoal usando de planos ardilosos. Que vergonha! E quanto mais jeitinho alguém dá, mais é visto como esperto. Por conta dessa percepção, a corrupção continua tendo as portas abertas para fazer grande estrago na nação. E isso tem acontecido. O chamado jeitinho brasileiro é algo que apenas aparenta ser bom e proveitoso, mas no fim afasta o homem cada vez mais da vontade de Deus. Ora, a leitura bíblica de hoje conta a história dos heveus, habitantes de Gibeon. Eles deram um jeitinho de não serem destruídos pelos israelitas que estavam batalhando contra o povo na terra de Canaã. Com um plano astuto, enganaram Josué e os demais líderes, mas no fim foram submetidos à servidão como lenhadores e carregadores de água. Ora, não é certo que se uma nação for humilde e falar a verdade,
eles serão um povo vencedor? Foi o caso dos gibeonitas. Alguns poderiam afirmar que eles agiram bem, pois senão teriam sido mortos. No entanto, basta recordar dos ninivitas, o pessoal da cidade de Nínive, pela pregação de Jonas, eles se arrependeram e foram poupados por Deus. Humildade diante de Deus. Veja lá, Jonas capítulo 3, versículo 5 ao 10. Além disso, lembramos também dos estrangeiros que habitavam no meio do povo de Israel durante a peregrinação pelo deserto, pessoas que fugiram junto com eles do Egito. Veja lá em Êxodo 12, 38. A misericórdia do Senhor é imensa com quem se submete a Ele. Infelizmente, os heveus optaram pelo jeitinho, quando poderiam ter escolhido render-se a Deus. Da mesma forma, nós enfrentamos inúmeras situações no dia a dia que temos que decidir como agir. E somos tentados a optar pelo caminho mais fácil, o jeitinho brasileiro. Mas, mesmo em situações extremas, devemos contar com a misericórdia de Deus. Como podemos concluir a partir do que diz o apóstolo Pedro aí nesse versículo em destaque. É melhor sofrer por fazer o bem, se for a vontade de Deus. Sendo assim, abandone os seus jeitinhos e viva do jeito que Deus deseja. O mundo é dos espertos, mas o céu é para quem obedece a Deus. Amém?